Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Lívia Meu nome é Cauã. e nós vamos apresentar um pouquinho sobre a cultura do Paraguai com a nossa entrevistada Jéssica Figueiredo, uma professora muito renomada, e conheça um pouquinho dela. Olá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre esse país tão diferente do nosso, bem encantador. Bom, Jéssica, a gente tem várias curiosidades, mas algumas delas são: qual foi o prato típico que você deu de cara, assim, chegou lá e você gostou muito, que você achou muito diferente do Brasil? Então, nós estivemos em Pedro Juan Cabaleiro, que é na fronteira com o Brasil, mas a cultura deles é bem diferente da nossa. Então, a gente lá se deparou com um prato chamado chipa. Todos gostaram. É uma espécie de pão de queijo que vem em pacote. E também o tererê. O tererê eu não gostei muito, porque é uma bebida um pouco mais amarga, parece com chimarrão. Mas eles têm uma cultura muito enraizada ainda da colonização indígena, né, dos povos tradicionais, eles guardam muito essa cultura, então é um país muito interessante. Bem, a gente queria saber também a moeda de lá. É a mesma da nossa ou não? Não, eles aceitam o real, aceitam o dólar, mas a moeda do país é Guarani. Então, muitas vezes você tem que negociar com eles, inclusive o troco, para fazer compra, né? Um país muito bom para fazer compra. Então, inclusive, a gente foi também para fazer compras no Paraguai. Então, lá o comércio é extenso, super extenso, mas você tem que negociar. Você dá em real e às vezes você pede a devolução em real ou em dólar. Mas eles usam o Guarani também, a moeda que eles usam lá. Quando você chegou lá, qual foi os lugares que você visitou, o lugar que você ficou, quanto tempo você ficou lá? Nós visitamos principalmente a fronteira do Paraguai com o Brasil, né? Existe uma cidade chamada Pedro Juan Cabaleiro, que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Então nós visitamos toda essa região e lá é uma região de muitas compras. Então lá tem shoppings enormes, mas eles também a gente consegue perceber muito a cultura do país e principalmente a linguagem que eles usam, porque eles usam o espanhol, né? Eles falam espanhol, mas a maioria ainda fala Guarani, que também é uma herança, né, dessa raiz indígena do país, e é muito difícil de compreender. Então você tem que gerar uma negociação muitas vezes por mímica, né, para poder se comunicar com as pessoas lá. Sim, o lugar que você recomenda para o pessoal ir? Eu não tive a oportunidade de conhecer a capital do Paraguai, que é Assunção, mas aquela região ali é uma região muito rica culturalmente, com a comida, com a religião, com as danças, a gente consegue perceber isso, e também para fazer compras. Então, eu recomendo essa região, mas também é uma região que precisa de um pouco de cuidado, né? É uma região lá em que a Força Nacional Brasileira, ela atua muito fortemente, porque é uma região de fronteira. Então as pessoas às vezes fazem uma coisa errada num país e querem ir para o outro. Então é uma região também que demanda um pouquinho de cuidado. Sim, em relação a essas compras, a gente tava até olhando e viu que, tipo, por exemplo, as roupas são muito diferentes da nossa aqui do Brasil mesmo. Você viu, você chegou a se acostumar com o que você viu lá? Ou muitas pessoas estranharam o estilo que você estava lá no país? Não, eles já são super acostumados. A gente estranha um pouquinho porque realmente eles têm uma cultura indígena muito enraizada. O Guarani é muito enraizado. Mas eles não estranham, não. Eles, pelo contrário, eles nos recebem muito bem. Lá o comércio vende aquilo que a gente consome aqui, as roupas que a gente usa, os perfumes, os eletrônicos. Inclusive é um país muito bom para você comprar, né, esse tipo de objeto. Então é super tranquilo você ir lá, basta saber negociar com eles. É preciso um pouco de negociação para fazer as compras lá, procurar. Às vezes você acha em um lugar e no outro está mais barato, então é bom dar uma volta e conhecer, né, a comida, a linguagem que eles usam, a língua que eles falam, as danças. E isso você percebe já de cara. Quando você chega, você já percebe a língua, já percebe a cultura, já percebe os trajes diferentes. E isso é muito bacana de ver. Sim, também a primeira impressão que você chegou lá foi basicamente você responder agora. Que a gente conseguiu ver, né? Que você achou muito legal, tudo lá, mas você acha o que mais diferente de lá com aqui do Brasil? Qual foi a coisa, tipo, que você falou, nossa, lá no Brasil é muito diferente disso? Sem dúvida, as comidas são diferentes e a cultura indígena que eles ainda carregam é muito mais forte do que nós. Isso impacta a gente. As roupas mais coloridas, o artesanato, muita palha ainda, né? Barro.
Então, é uma cultura bem diferente da nossa, porque a nossa influência é portuguesa e a influência deles também é espanhola. Eles têm essa influência muito forte ainda da tradição indígena, mas também dos espanhóis. E é diferente da nossa aqui no Brasil, por exemplo. Então, o modo de se vestir, o modo de comportar, a língua é diferente. Então, quando você entra lá, você já percebe uma mudança cultural muito forte. Lá tem algum tipo de comportamento que eles não, tipo, não restringem lá, por exemplo? Não pode fazer tal coisa em tal hora. Não percebemos isso. A gente não teve a oportunidade de perceber uma diferença como essa, nesse sentido, né? Inclusive, a gente também encontrou produtos da nossa região lá. A gente encontrou produtos de Mossoró, por exemplo, o sal de Mossoró, ele também é vendido lá. E eles anunciam em placas gigantes, né, o sal de Mossoró sendo vendido lá. Mas essa restrição a gente não chegou a perceber. Bem, agora a gente vai fazer um bate-bola rapidinho. E a gente queria saber, né, se você prefere uma comida ou outra, né? Você prefere o chimarrão ou um suco daqui, normalmente? Eu prefiro o suco. Prefere suco? As danças, daqui ou de lá? As danças de lá são muito ricas, mas eles também têm uma espécie de São João, eles também têm as danças típicas que são muito parecidas com as nossas. Então, eu ficaria com as duas. Pode? Essa opção. As comidas, você prefere daqui ou de lá? Pela diferença cultural, sem dúvida, eu prefiro a Jaqui. Lugares, aqui ou lá? Lá é muito bonito, muito rico, mas nada como o Nordeste brasileiro, né? Tipo, você prefere a moeda de lá ou daqui? Eu acredito que a nossa moeda hoje esteja bem mais valorizada do que o Guarani que eles usam no Paraguai. Então, sem dúvida, real. Lá as compras, a diversificação, se eu não me engano. Você acha que lá tem uma expansão maior ou aqui? Para comprar, prefiro lá. Lá tem preço, tem variedade, tem produtos que a gente tem muita dificuldade em encontrar aqui. Então, para comprar, lá é melhor. As roupas, você prefere as tradicionais que a gente usa, um t-shirt, uma roupa normal, ou as de lá, que já vem de outras culturas? A de lá é uma roupa muito diferente da nossa, muito colorida, né? Muito carregada. Então, sem dúvida, eu prefiro o nosso básico daqui. Mas é muito bonito lá. A cultura, você prefere daqui ou de lá? A cultura de lá é muito rica. É assim como a nossa, né? A gente carrega as nossas tradições também. Então, as duas são muito, muito bonitas. Tem mais alguma curiosidade que você quer falar pra gente? Não, na verdade foi uma viagem que eu fui com vários alunos, então a gente teve a oportunidade de visitar toda a cidade, ver como era a região, perceber também como era a fronteira brasileira e a fronteira paraguaia e perceber a mudança de cultura entre uma e outra. Inclusive você, quando atravessa a fronteira, você percebe já uma grande diferença e isso é bem engraçado de perceber, mas ver uma cultura diferente, tão próxima da nossa, que ainda traz uma essência da originalidade dos seus povos, isso é muito bacana de ver. Eles ainda preservam muito dessa origem indígena também e da colonização espanhola. Então foi muito bacana estar lá. Pelo que você me falou, você não viajou com sua família, certo? Isso. Mas pretende voltar pra lá, pra viajar com sua família, pra conhecer um pouco mais sobre a diversidade de lá? Sim, não mais essa região. Não mais essa região. Essa é a capital, né? Mais a capital. Para conhecer um pouco mais a fundo, né, do país, sobre o país. Então tá, gente, ficamos assim com o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada. Eu que agradeço.